Correção da atividade relacionada ao conteúdo de associação de uma equação do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Vamos lá. Questão número 1. Qual é a função de utilizarmos letras nas equações? Veja só, a gente utiliza letras nas equações para determinar algum número, certo? Então, a função principal é essa. É para que, através da letra, a gente determine o número que aquela letra está guardando o lugar dele. Vamos dizer assim, a letra é como se fosse uma representante do número. Mas aí a nossa obrigação é descobrir qual é esse número que a letra está representando na equação. Então, a principal função da letra é essa, é a função de determinarmos um número ao qual ela vai estar relacionada, certo? Questão número 2. O que uma reta no plano cartesiano representa? Veja só, uma reta no plano cartesiano, ela representa uma equação do primeiro grau. Nós vamos ver aqui na atividade que toda vez que estivermos diante de uma equação do primeiro grau, que fizermos o gráfico, que unimos os pontinhos do gráfico, nós vamos encontrar uma reta, o desenho de uma reta. Então, a reta, ela representa isso, uma equação do primeiro grau, ok? Questão número 3. Verifique se o par ordenado valida a equação. Aí, nós temos aqui a equação, temos que saber se esse par ordenado é solução, se ele bate, se ele dá certo com essa equação. Então, vamos lá. Lembrando que, em um par ordenado, o primeiro número, ele faz referência a x. E o segundo número é quem? É o y. Pronto. Sabendo disso, vamos lá. Vamos ver se essa equação aqui, ela é determinada por aquele par ordenado. Eu vou só completar a equação aqui para que eu possa fazê-la aqui mesmo, certo? A equação é essa. Y igual a 2x menos 2, certo? Vamos lá. Olha, como lá no par ordenado eu sei que o y, que o x é 5, então vamos substituir aqui na equação o x por 5, de modo que vai ficar assim, 2 vezes 5 menos 2, certo? A minha equação vai ficar assim. Aí, eu venho aqui e faço y igual a 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, é o que eu tenho até o momento. Vamos. Y igual a 10 menos 2, 8. Espera aí. Y é igual a 8? Vamos ver aqui. Par ordenado. Não. No nosso par ordenado, a gente tem o y igual a 4. Então, perceba que esse par ordenado, ela não valida essa equação. Porque para validar, o y teria que ser quanto? 4. Nesse caso, não deu 4, deu 8. Então, resposta, não. Esse par ordenado, ele não é solução para essa equação, certo? E é sempre assim, quando você tiver o par ordenado e quiser saber se ele é solução para a equação, você tem que substituir. Substitui o x e ver se você encontra o y tal qual está no par ordenado. Se der diferente, então por que não é a resposta, certo? Questão 4. Questão 4 diz assim: faça um gráfico no seu caderno e localize os seguintes pares ordenados. Temos aqui os pares ordenados. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Vamos ver. Para isso, primeiro, vamos lá. Vamos localizar esses pontos aqui. O primeiro par ordenado é esse. 1 para x, 3 para y. Então, vamos aqui, ó. 1 para x, 3 para y. Pronto. Esse é meu primeiro ponto, tá bom? Segundo par ordenado, 2 para x, 5 para y. Então, aqui, 2 para x
E eu vou até subir aqui o 5 do y. Pronto. De modo que o meu ponto está aqui. A partir dele, quando eu olho para o x, eu encontro o 2. E quando eu olho para o y, eu encontro o 5. Então, esse é meu segundo par ordenado. O terceiro par ordenado, 3 para x, 7 para y. Então, primeiro aqui no x, ó, 3. E aí, a partir do 3, eu vou subir até ficar aqui, ó, paralelo com o 7 do y, certo? Então, tá aqui meu outro ponto. 4 para x, 9 para y. Vamos lá. 4 para x, 9 para y. Pronto. Então, ele vai estar aqui. E, por último, 5 para x, 11 para y. Então, aqui, ó, 5 para x, e eu venho subindo, subindo, pronto. Até estar paralelo aqui com o 11 no eixo y. Então, esses são meus pares ordenados, localizados no gráfico, esses pontos que eu tenho. Vamos agora verificar se a gente pode traçar uma reta por esses pontos. Vamos lá. Vamos ver se dá para colocar uma reta que passe por todos esses pontos. Vejam só, olha só. Ok? Percebe? Percebe que a reta, ela consegue passar por todos os pontos? Ok. Então, a gente pode traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Resposta, sim. Resposta, sim. E vejam só, já observem o seguinte, que essa reta, ela está no sentido crescente, olha, ela está crescendo. Tá vendo? Ó. Toda vez que o x aqui vai aumentando, ó, o y ele também vai aumentando. Então, é uma reta, sim, e ela está no sentido crescente. Ela está crescendo, percebe? Ó? Ela está aumentando, tanto em direção a y, como também em direção a x. Ok? Então, resposta da questão 4. Sim. Dá para traçar uma reta por aqueles pares ordenados, sim. Aí a questão 5 diz: observe os pares ordenados e o sentido da reta da questão anterior. Trata-se de uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Deixa eu te lembrar uma coisa. Grandeza diretamente proporcional é aquela grandeza em que as duas variáveis aumentam ou as duas diminuem. No caso aqui, o x e o y aumenta ou o x e o y diminui. Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional. E a inversamente proporcional é quando um aumenta e o outro diminui, certo? Nesse caso da questão aqui, da questão anterior, percebe o seguinte, ó. O valor de x, ele está aumentando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o x está aumentando. E perceba que o valor de y também está aumentando, ó. 3, 5, 7, 9, 11. Então, tanto o x está aumentando, quanto o y também está aumentando. Por isso que ela é uma reta crescente. Sempre que estamos com uma reta crescente, provavelmente estamos diante de uma grandeza diretamente proporcional. Foi o que aconteceu aqui. Então, trata-se de quê? De uma grandeza diretamente proporcional. Porque é uma reta crescente, porque tanto o x quanto o y estão aumentando, ok? Essa questão número 6, ela foi a questão que mais me perguntaram. Então, vamos entender. Diz assim: o texto a seguir está relacionado com o gráfico da questão seguinte. Veja, a questão seguinte é a questão 7. Então, você tinha que ler o texto e depois tinha que ir aqui no gráfico para ver se o texto está de acordo com o gráfico. Vamos ver o texto. O texto diz assim: o Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970,
vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba. E esse número caiu para apenas 20% em 2010, rumo à erradicação. Vamos lá. No texto, nós temos como referência o ano de 1970. E em 1970, nós tínhamos o quê? 60% da população infectada pela catapora. Já vamos ver se essa informação bate com o que está aqui no gráfico. Ó, 1970 e aqui, ó, 60% da população infectada com catapora. De fato, tudo bem. Eu já vi que esse par ordenado está condizente com o que diz lá o gráfico. Tudo bem. Vamos lá. Aí depois ele diz assim: em 2010, 20% da população estava com catapora. Vamos lá. Vamos observar aqui no gráfico. Em 2010, perceba, 20% da população com catapora. Sim, em 2010, 20%. E percebe mais. Percebe que o gráfico, ó, ele tinha um número bem alto lá no início, ó, e ele vai aqui, ó, diminuindo. Percebe que ele está no sentido decrescente. Então, o que a questão aqui quer saber é simplesmente isso. Se esse gráfico está de acordo, se esse texto está de acordo com esse gráfico, nós vimos que sim, o texto está de acordo. Tanto a relação que ele faz lá, ano e porcentagem, como também quando ele diz que o índice vem diminuindo. Ó, vem diminuindo. De fato, vem diminuindo. Percebe? Tanto o ano bate com a porcentagem, como também a gente percebe que o índice vem diminuindo. Então, não há dúvida. Esse gráfico, sim, ele está de acordo com esse texto está de acordo com o gráfico da questão seguinte. Então, resposta para cá, sim, só isso. E a questão 7. Localize e escreva os pares ordenados do gráfico. Então, vamos lá. Vamos localizar esses pares ordenados, certo? O par ordenado representado pela letra A. Nós já temos que ele é igual a quem? A 1970 e já vimos lá, 60. Essa questão aqui muita gente acertou, certo? O ponto B. Quem que é o par ordenado do ponto B? Vamos lá. O par ordenado do ponto B é sempre olhando primeiro aqui na direção do X, tá certo? 1980 e 50. Foi isso? Pronto. Vamos lá. Agora, o par ordenado da letra C. É só olharmos no gráfico. Na letra C, ó. 1990 e 40. Esse é o par ordenado do ponto C. Pronto. Ponto D. Vamos lá aqui no ponto D. Ponto D é igual a 2000, no ano de 2000, que nós tínhamos 30% da população. Ok. E por último aqui, o ponto E. O ponto E, que tem como referência o ano de 2010 e a taxa de 20%. Então, esse aqui é o par ordenado referente à letra E. Pronto, é isso que ele quer. Que você escreva os pares ordenados que estão aqui no gráfico. Então, é só olhar o pontinho e ver qual a referência desse pontinho. Aqui, ó. Primeiro nessa direção, seria o que é o eixo X, e depois o que está relacionado aqui ao eixo
y. Então, aí você consegue montar seus pares ordenados sem nenhum problema, certo? Então, essa era a resposta da questão 7. Questão 8. As grandezas do gráfico, desse gráfico aqui de cima, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vejamos, olha o que é que aconteceu. Perceba que aqui, ó, à medida que o ano vai passando, o valor de x vai aumentando, mais o valor de y, veja que ele vai diminuindo. Percebe que esse gráfico aqui, ó, que essa reta, ela é decrescente. Se ela é decrescente, se aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo, então é porque essa grandeza que está representada ali no gráfico, ela é inversamente proporcional. Essa é a resposta. Inversamente proporcionais. Pronto, percebe? Uma ia aumentando, a outra diminuindo. Por isso que ela é inversamente proporcional. E aqui, qual o sentido da reta representada no plano cartesiano? Nesse caso aqui, ó, o sentido da reta representada nesse plano cartesiano é uma reta que está no sentido que aqui, ó, decrescente, certo? A reta ela pode ter dois sentidos, decrescente ou crescente. Nesse caso, ó, a gente vai perceber que começou aqui, a relação começou aqui, com ponto A. E, em decorrência dos outros pontos, a gente percebeu que ela foi diminuindo. Então, o sentido dessa reta, ela é uma reta que vai no sentido decrescente, certo? Decrescente. É uma reta no sentido decrescente. Tudo bem? Fim da aula de hoje.